Anjo, do latim angelus e do grego angelos, mensageiro, segundo a tradição judaico-cristã, a mais divulgada no Ocidente, conforme relatos bíblicos, são seres celestiais e espirituais, conservos de Deus como os homens, Apocalipse 19:10, que servem como ajudantes ou mensageiros de Deus. Na iconografia comum, os anjos geralmente têm asas de ave, um halo e têm uma beleza delicada, emanando forte brilho. Por vezes são representados como uma criança, por sua inocência e virtude. Os relatos bíblicos e a geografia cristã contam que os anjos muitas vezes foram autores de fenômenos milagrosos e a crença corrente nesta tradição é que uma de suas missões é ajudar a humanidade em seu processo de aproximação a Deus. Os anjos são ainda figuras importantes em muitas outras tradições religiosas do passado e do presente. O nome de anjo é dado a miúde indistintamente a todas as classes de seres celestes. Os muçulmanos, zoroastrianos, espíritas, hindus e budistas, todos aceitam como fato sua existência, dando-lhes variados nomes, mas às vezes são descritos como tendo características e funções bem diferentes daquelas apontadas pela tradição judaico-cristã, esta mesma apresentando contradições e inconsistências de acordo com os vários autores que se ocuparam deste tema. Além disso, a cultura popular em vários países do mundo deu origem a um copioso folclore sobre os anjos que, muitas vezes, se afasta bastante da descrição mantida pelos credos institucionalizados dessas regiões. Antes da tradição judaico-cristã, no mundo grego, a deusa Naice e os deuses Eros e Tânato também eram representados em forma humana com asas. Anjos no cristianismo. Gustave Doré, Ilustração para a Divina Comédia, de Dante Alighieri, Paraíso, Canto XXXI. Teto do Batistério de São João, em Florença, mostrando as hierarquias angélicas. No cristianismo, os anjos foram estudados de acordo com diversos sistemas de classificação em coros ou hierarquias angélicas. A mais influente de tais classificações foi estabelecida pelo Pseudo-Dionísio, o Areopagita entre os séculos IV e V, em seu livro de Coelestia e Hierarchia. A fonte primária ao estudo dos anjos são as citações bíblicas, como quando 3 anjos apareceram a Abraão em Gênesis 6:1. Embora existam apenas sugestões ambíguas para a construção de um sistema como se ele se tivesse desenvolvido em tempos posteriores. Isaías fala de serafins, Isaías 6:2, outro anjo acompanhou Tobias. Maria, mãe de Jesus, também recebeu uma visita angélica na anunciação do futuro nascimento de Cristo e o próprio Jesus fala deles em vários momentos, como quando sofreu a tentação no deserto e na cena do Horto das Oliveiras, quando um anjo lhe fortaleceu antes da paixão. São Paulo faz alusão a 5 ordens de anjos em Efésios 1:21. Depois foi Dionísio, o Areopagita, um dos primeiros a propor um sistema organizado do estudo dos anjos e seus escritos tiveram muita influência, mas foi precedido por outros escritores, como São Clemente, Santo Ambrósio e São Jerônimo. Na Idade Média surgiram muitos outros esquemas, alguns baseados no de Dionísio, outros independentes, sugerindo uma hierarquia bastante diferente. Alguns autores acreditavam que apenas os anjos de classes inferiores interferiam nos assuntos humanos. As classificações propostas na Idade Média são as seguintes: São Clemente, em Constituições Apostólicas, século I, 1. Serafins, 2. Querubins, 3. Éons, 4. Hostes, 5. Potestades, 6. Autoridades, 7. Principados, 8. Tronos, 9. Arcanjos, 10. Anjos, 11. Dominações. Santo Ambrósio, em Apologia do Profeta David, século IV, 1. Serafins, 2. Querubins, 3. Dominações, 4. Tronos, 5. Principados, 6. Potestades, 7. Virtudes, 8. Anjos, 9. Arcanjos. São Jerônimo, século IV, 1. Serafins, 2. Querubins, 3. Potestades, 4. Dominações, 5. Tronos, 6. Arcanjos, 7. Anjos. Pseudo-Dionísio, o Areopagita, em De Coelestia e Hierarchia, século V, 1. Serafins, 2. Querubins, 3. Tronos, 4. Dominações, 5. Virtudes, 6. Potestades, 7. Principados, 8. Arcanjos, 9. Anjos. São Gregório Magno, em Homilia, século VI, 1. Serafins, 2. Querubins, 3. Tronos, 4. Dominações, 5. Principados, 6. Potestades, 7. Virtudes, 8. Arcanjos, 9. Anjos. Santo Isidoro de Sevilha, em Etimologiae, século VII, 1. Serafins,
2 querubins, 3 potestades, 4 principados, 5 virtudes, 6 dominações, 7 tronos, 8 arcanjos, 9 anjos. São João Damasceno, em de Fide Ortodoxa, século VIII, 1 serafins, 2 querubins, 3 tronos, 4 dominações, 5 potestades, 6 autoridades, virtudes, 7 governantes, principados, 8 arcanjos, 9 anjos. São Tomás de Aquino, em Suma Teológica, de 1225 a 1274 1. Serafins, 2. Querubins, 3. Tronos, 4. Dominações, 5. Virtudes, 6. Potestades, 7. Principados, 8. Arcanjos, 9. Anjos. Dante Alighieri, na Divina Comédia, de 1308 a 1321. Serafins, 2. Querubins, 3. Tronos, 4. Dominações, 5. Virtudes, 6. Potestades, 7. Principados, 8. Arcanjos, 9. Anjos. Hierarquia angelical. As 3 tríades. De todas estas ordenações a mais corrente, derivada do Pseudo-Dionísio e de Tomás de Aquino, divide os anjos em 9 coros, agrupados em 3 tríades. Primeira tríade. A primeira tríade é composta pelos anjos mais próximos de Deus, que desempenham suas funções diante do Pai. Serafins rodeando o trono de Deus, em iluminura das Petites Eures de Jean de Belry, século XIV. Serafins. O nome serafim vem do hebreu saraf, e do grego, seraf, que significam abrasar, queimar, consumir. Também foram chamados de ardentes ou de serpentes de fogo. É a ordem mais elevada da esfera mais alta. São os anjos mais próximos de Deus e emanam a essência divina em mais alto grau. Assistem ante o trono de Deus e é seu privilégio estar unido a Deus de maneira mais íntima, e são descritos em Isaías como cantando perpetuamente o louvor de Deus e tendo 6 asas. O Pseudo-Dionísio diz que sua natureza ígnea espelha a exuberância de sua atividade perpétua e infatigável, e sua capacidade de inflamar os anjos inferiores no cumprimento dos desígnios divinos, purificando-os com seu fogo e iluminando suas inteligências, destruindo toda a sombra. Pico della Mirandola fala deles em sua oração sobre a dignidade do homem, 1487, como incandescentes do fogo da caridade, e modelos da mais alta aspiração humana. Querubins. Querubim. Criatura fantástica do tipo do esquerabu, proveniente de Khorsabad. Do hebreu, queru, ou do plural, queruvim, os querubins são seres misteriosos, descritos tanto no cristianismo como em tradições mais antigas, às vezes mostrando formas híbridas de homem e animal. Os povos da Mesopotâmia tinham o nome carabu e suas variantes para denominar seres fantásticos com forma de touro alado de feice humana, e a palavra significa em algumas daquelas línguas poderoso, noutras abençoado.